A guerra entre a faixa de Gaza, Israel e o grupo Hamas é um conflito que envolve questões políticas, religiosas, territoriais e históricas. Mas será que esse conflito também tem alguma relação com a ecologia, a biologia e a genética? Nesta videoaula, vamos explorar algumas possíveis conexões entre esses campos do conhecimento e a situação atual no Oriente Médio. A ecologia é a ciência que estuda as interações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. A guerra entre Gaza e Israel afeta diretamente a ecologia da região, pois causa danos ao solo, à água, causa dano ao ar, à biodiversidade. Alguns exemplos de impactos ecológicos da guerra são a destruição de infraestrutura, como casas, escolas, hospitais, estradas e redes elétricas que geram entulhos, lixo e poluição. O uso de armas químicas, explosivas e incendiárias que contaminam o solo, contaminam a água, com substâncias tóxicas e metais pesados, além de provocar incêndios florestais e emissão de gases de efeito estufa. O bloqueio imposto por Israel e Egito à faixa de Gaza, que limita o acesso da população a recursos básicos como água potável, alimentos, medicamentos e combustíveis, aumentando a vulnerabilidade e a pobreza. A redução da diversidade biológica, tanto terrestre quanto marinha, pela perda de habitats naturais, pela caça e pesca predatórias e pela introdução de espécies exóticas. Esses impactos ecológicos podem ter consequências graves para a saúde humana e animal, para a segurança alimentar e para a qualidade de vida das pessoas que vivem na região. Além disso, pode gerar ainda mais conflitos sociais e políticos, pois afetam a distribuição e o uso dos recursos naturais. A biologia é a ciência que estuda os seres vivos em todos os seus aspectos: estrutura, função, origem, evolução, classificação e relação com o ambiente. A guerra entre Gaza e Israel também pode ser analisada sob uma perspectiva biológica, pois envolve questões como a adaptação dos seres humanos às condições adversas de vida na faixa de Gaza, como estresse psicológico, violência, a fome, a sede, as doenças e as lesões. A resistência dos micro-organismos patogênicos aos antibióticos, que pode ser favorecida pelo uso indiscriminado desses medicamentos em situações de emergência e pela falta de saneamento básico. A transmissão de doenças infecciosas entre humanos e animais, que pode ser facilitada pelo contato próximo com animais domésticos ou selvagens, pela falta de vacinação e pela migração forçada de pessoas. A variação genética entre os grupos humanos envolvidos no conflito, que podem refletir sua origem histórica, sua miscigenação cultural e sua identidade étnica. Essas questões biológicas podem influenciar o comportamento, a saúde, a reprodução e a sobrevivência dos indivíduos e das populações que participam ou sofrem com a guerra. Além disso, podem revelar aspectos interessantes sobre a história evolutiva e a diversidade humana na região. A genética é o ramo da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade, como os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos através dos genes. A guerra entre Gaza e Israel também tem implicações genéticas, pois afeta aspectos como a seleção natural dos indivíduos mais aptos a sobreviver em um ambiente hostil, que pode levar à fixação, à eliminação de certos genes na população. Outra implicação aí é a deriva genética dos grupos isolados por barreiras geográficas ou políticas, que pode causar aí a perda ou o aumento da frequência de certos genes por acaso. A mutação de genes por agentes físicos ou químicos, que pode gerar novas variantes genéticas, algumas benéficas, outras prejudiciais ou neutras. A recombinação dos genes por processos de reprodução sexuada, que pode gerar novas combinações genéticas, aumentando a variabilidade na população.
Esses processos genéticos podem afetar a composição genética das populações envolvidas no conflito, modificando suas características fenotípicas e suas propriedades biológicas. Além disso, podem fornecer informações sobre a origem, a ancestralidade e o parentesco dos indivíduos e dos grupos. Bem, minha gente amiga, concluindo, a guerra entre a faixa de Gaza e Israel e o Hamas é um conflito complexo e multifatorial, que não pode ser compreendido apenas por uma perspectiva política ou histórica. É preciso também considerar as dimensões ecológicas, biológicas e genéticas que estão envolvidas nessa situação. Essas dimensões podem ajudar a explicar os efeitos da guerra sobre os seres vivos e o meio ambiente, bem como as relações entre os diferentes grupos humanos que disputam o território. Por outro lado, essas dimensões também podem ser usadas para promover o diálogo, a cooperação e a paz entre as partes, reconhecendo a interdependência, a diversidade e a humanidade que as unem. Inclusive, eu quero fazer uma ressalva para o fósforo branco. O fósforo branco, eu como professora de química, gente amiga, fiquei sabendo que Israel estava usando o fósforo branco, que é uma substância química que se inflama quando entra em contato com oxigênio, que pode causar queimaduras graves e danos ao meio ambiente. Ele é usado, o fósforo branco, ele é usado em algumas armas incendiárias, mas seu uso contra civis é proibido por convenções internacionais. Segundo algumas fontes, Israel teria usado bombas de fósforo branco contra Gaza em vários conflitos, mas nega ter violado o direito internacional. Uma bomba de fósforo branco é uma arma que libera partículas de fósforo branco que se espalha pelo ar e pelo solo, provocando incêndios e fumaça. Essas partículas podem aderir à pele e às roupas das pessoas, causando queimaduras profundas e dolorosas que podem atingir os ossos e os órgãos internos. Além disso, o fósforo branco pode entrar na corrente sanguínea e envenenar o fígado, os rins e o coração, podendo levar à falência múltipla de órgãos. A fumaça do fósforo branco também pode afetar o sistema respiratório e causar asfixia. O fósforo branco também tem impactos negativos sobre o ambiente, pois contamina o solo e a água com substâncias tóxicas e metais pesados, além de provocar incêndios florestais e emissão de gases de efeito estufa. Esses impactos podem reduzir a biodiversidade, a qualidade de vida e a segurança alimentar das populações afetadas pela guerra. Pois é, minha gente amiga, a guerra é uma coisa terrível que causa sofrimento, destruição e morte. Milhares de pessoas inocentes são vítimas da violência, da fome, da sede, das doenças e das atrocidades cometidas pelos homens. Crianças e mulheres são as mais afetadas, minha gente amiga, pois perdem seus pais, seus filhos, seus maridos, seus irmãos, seus amigos. Elas veem seus lares, suas escolas, seus hospitais serem reduzidos a escombros. Elas vivem com medo, com dor, com angústia. Será que isso é correto? Será que isso é o que Deus quer para nós? Será que isso é o que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia diz que Deus é amor, que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, que Ele deseja paz e justiça para todos. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, que Ele veio ao mundo para nos salvar do pecado e da morte, que Ele nos ensinou a amar a Deus, ao próximo como a nós mesmos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador, que Ele nos dá força, sabedoria e esperança, que Ele nos guia em toda a verdade. A Bíblia também reconhece que vivemos em um mundo caído, onde há guerras e contendas por causa dos desejos egoístas e ambiciosos do coração humano. Mas ela nos orienta a buscar a paz com todos os homens em que depender de nós. Ela nos exorta a sermos pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Ela nos alerta que quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado.
A Bíblia ainda nos revela que há uma guerra espiritual por trás das guerras físicas. Uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, uma guerra que não podemos vencer com armas humanas, mas somente com as armas de Deus. A fé, a oração, a palavra, o amor. Uma guerra que já foi vencida por Jesus na cruz, quando ele derrotou o pecado, a morte e o inferno. Uma guerra que terá um fim definitivo quando Jesus retornar para julgar os vivos e os mortos. Por isso eu faço um apelo pela paz entre os povos, entre as nações, entre as religiões, pela paz entre os irmãos, entre os amigos, entre os vizinhos, pela paz entre os pais, os filhos, entre os maridos e as esposas, entre os líderes, os liderados, pela paz no coração de cada um de nós. Eu faço um apelo pela paz em nome de Deus, o Pai de amor, em nome de Jesus, o Príncipe da paz. Em nome do Espírito Santo, o sopro da vida, eu faço um apelo pela paz porque eu creio na promessa de Deus. Ele dará fim às guerras até os confins da terra. Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Ele fará novas todas as coisas. Eu faço um apelo pela paz porque eu tenho esperança no futuro de Deus. No futuro onde não haverá mais morte nem dor, onde não haverá mais choro nem clamor, onde não haverá mais maldição nem noite. Eu faço um apelo pela paz porque eu amo a vida de Deus, uma vida abundante e eterna, uma vida de graça e verdade, uma vida de comunhão e glória. Eu faço um apelo pela paz porque eu sou de Cristo, o Príncipe da paz.